Para entendermos o aquecimento global, precisamos de compreender o que é o efeito de estufa. A Terra está envolta por uma camada de gases a que damos o nome de atmosfera e que é composta por nitrogênio, oxigênio, argon, dióxido de carbono, metano, vapor de água, entre outros. Alguns desses são gases com efeito de estufa, como por exemplo o dióxido de carbono, o vapor de água e o metano. E são assim chamados porque são os responsáveis pela criação do efeito de estufa e existem naturalmente na nossa atmosfera. A energia que o Sol emite atravessa a atmosfera e é absorvida pela Terra, fazendo com que a sua superfície aqueça. Esta energia, este calor que a Terra recebe, é posteriormente irradiado de volta para o espaço, mas uma parte é absorvido pelos gases com efeito de estufa que o envia novamente para a Terra, aquecendo ainda mais a sua superfície. E é este processo de aquecimento da superfície terrestre que chamamos de efeito de estufa e é um fenómeno natural no nosso planeta. Sem ele, a Terra seria um planeta gelado e a vida como a conhecemos não existiria. O problema é que os seres humanos, através de determinados modos de vida que surgiram a partir da Revolução Industrial no século XVIII, têm vindo a contribuir para o aumento da quantidade de gases com efeito de estufa que existem naturalmente na nossa atmosfera, além de lhe acrescentarem outros que antes eram inexistentes. E quanto maior for a quantidade destes gases, maior é o retorno de calor em direção à superfície, aprisionando-o na atmosfera. E isto tem como consequência o aumento da temperatura média perto da superfície terrestre e é a isso que chamamos de aquecimento global. São vários os fatores provocados pelos seres humanos que contribuem para o aumento da quantidade de gases com efeito de estufa. A utilização de combustíveis fósseis, a desflorestação, o consumo de carne, a emissão de gases fluorados e a emissão de óxido nitroso. Os combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão e o gás natural são criados a partir da decomposição de plantas e de animais que viveram há milhões de anos e através de processos transformativos obtemos produtos como a gasolina, a eletricidade e os plásticos. A nossa sociedade faz um enorme uso de combustíveis fósseis. O combustível que utilizamos nos meios de transporte e as embalagens de plástico dos produtos que compramos são produzidos a partir do petróleo. Uma parte considerável da eletricidade que consumimos é produzida a partir do carvão e do gás natural. O consumo global de combustíveis fósseis tem aumentado de forma considerável, sobretudo a partir de meados do século XX, e é uma das principais causas do aquecimento global. Através da utilização de combustíveis fósseis, dá-se a emissão para a atmosfera de diversos elementos, como por exemplo, o dióxido de carbono, que é um dos gases com efeito de estufa e que se vai juntar aos já existentes na atmosfera, aumentando-lhe a quantidade. E como consequência deste aumento da utilização de combustíveis fósseis, também as emissões de dióxido de carbono têm vindo a aumentar. Se reduzirmos a nossa dependência deste tipo de combustíveis, podemos minimizar o problema do aquecimento global. Sempre que possível, devemos deslocar-nos a pé ou de bicicleta ou, em alternativa, usar os transportes públicos. Devemos tentar reduzir o nosso consumo de eletricidade e devemos reduzir ou eliminar o uso de plásticos. As árvores e as florestas oferecem-nos muitos benefícios. Um deles surge a partir da fotossíntese. As árvores absorvem dióxido de carbono, muito dele produzido pelas atividades humanas, e armazenam-no no seu interior. Desta maneira, minimizam a presença deste gás na atmosfera, contribuindo para a redução do efeito de estufa. Mas quando as árvores são abatidas, este dióxido de carbono armazenado é libertado para a atmosfera. E ocorrendo atualmente a eliminação de florestas a uma taxa alarmante, a desflorestação torna-se num dos fatores que contribui para o aquecimento global devido também ao dióxido de carbono emitido pelo processo. Cada um de nós pode e deve implementar hábitos que levam à redução da taxa de desflorestação. Por exemplo, evitar ao máximo o uso de papel. Evitar comprar produtos que contenham óleo de palma e não ter comportamentos que possam levar ao deflagrar de um incêndio florestal. Noutro vídeo já abordámos com maior profundidade as causas da desflorestação e como a podemos evitar. O consumo de carne é mais um dos fatores que contribui para o aquecimento global. Além da necessidade de criação de pastagens, que é outra das causas da desflorestação, o gado bovino, através do seu ciclo digestivo, é uma fonte de metano.
Assim, se reduzirmos ou eliminarmos o consumo de carne, estamos a contribuir para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e, como consequência, estamos a minorar o aquecimento global. Os gases fluorados são gases com efeito de estufa criados artificialmente e muito mais potentes que o dióxido de carbono. Têm diversas aplicações, como por exemplo nos equipamentos de ar-condicionado e nos sistemas de refrigeração comercial e industrial. Para reduzir a emissão destes gases, devemos evitar utilizar o ar-condicionado. Muitas vezes, abrir uma ou duas janelas tem o mesmo efeito de arrefecimento, além de que permite a circulação livre de ar. O óxido nitroso existe naturalmente no meio ambiente, mas é também produzido pelas atividades humanas, nomeadamente pela aplicação de fertilizantes à base de nitrogênio, pela utilização de combustíveis fósseis e através de algumas produções industriais. Mas podemos contribuir para a redução da emissão de óxido nitroso se, por exemplo, optarmos por consumir produtos alimentares produzidos através de métodos agrícolas amigos do ambiente e se optarmos por dietas mais saudáveis e mais equilibradas. A natureza é uma entidade dinâmica que está permanentemente em transformação. Quando olhamos para a história da Terra, encontramos espécies de seres vivos que se extinguiram naturalmente e outras que se adaptaram às novas condições do meio ambiente. Encontramos um tempo em que a Cordilheira dos Himalaias não existia e em que as paisagens eram diferentes. E o clima é também uma entidade dinâmica. Tal como a natureza, o clima não é imutável, sofre alterações ao longo do tempo e existem fenómenos naturais que causam essas alterações, como por exemplo, aspectos na atividade solar, a atividade vulcânica e outros fatores. Na Terra já tivemos glaciações e já atravessámos fases em que a temperatura global do planeta era mais elevada que a atual. E estes fenómenos também aconteciam num tempo em que a humanidade nem sequer existia. Mas o aquecimento global que acontece agora é diferente. A quantidade de gases com efeito de estufa que existe na nossa atmosfera aumentou substancialmente nos últimos 2 séculos e em particular nas décadas mais recentes devido às atividades humanas. E este é o verdadeiro motivo do atual aquecimento global. Há diversos estudos científicos que apontam nesse sentido. Os fenómenos naturais que causam alterações no clima não são suficientes para provocar o aquecimento global que estamos a atravessar. E claro que este aquecimento traz consequências. As ondas de calor, os furacões, as secas, as inundações e os incêndios florestais tornam-se mais intensos. O nível da água dos oceanos sobe devido ao degelo das calotas polares e dos glaciares, fazendo com que muitas das regiões litorais dos continentes sejam submersas e que algumas ilhas desapareçam. Dão-se alterações nos ecossistemas, causando mudanças nos padrões de comportamento dos seres vivos e levando algumas espécies à extinção. As colheitas agrícolas são atingidas, podendo causar escassez de comida. Há um aumento de doenças como a malária e a febre de dengue. E estas são apenas algumas das consequências. Mas mesmo que neste momento suspendêssemos todas as emissões de gases com efeito de estufa, que deixássemos de poluir a Terra e que todos nós passássemos a seguir estilos de vida amigos do ambiente, o desastre que enviamos para a nossa atmosfera e para o nosso meio ambiente durante os 2 últimos séculos ainda iria fazer-se sentir durante muito tempo. O dióxido de carbono pode permanecer na nossa atmosfera durante milhares de anos. O metano permanece durante cerca de 10 anos. Os gases fluorados entre algumas semanas até alguns milhares de anos. O óxido nitroso mantém-se na atmosfera durante pouco mais de 100 anos. As gerações que nos seguem ainda vão sentir os efeitos do nosso comportamento. Infelizmente, não é praticável uma mudança instantânea em que de um momento para o outro a humanidade, no seu todo, passa a seguir um estilo de vida harmonioso com o planeta, porque há todo um peso de sistemas políticos, económicos e sociais que assentam em determinados hábitos de funcionamento. Mas há algo que todos nós devemos estar conscientes. Cada um de nós deve ser um agente para essa mudança necessária, optando por fazer escolhas sustentáveis e mais amigas do ambiente e tendo os devidos cuidados para não o destruir ainda mais. É urgente deixarmos de maltratar o planeta. Por nós, pelas gerações vindouras, por todos os seres vivos, pela natureza e pelo planeta Terra.